Olá, boa noite, como vão vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas no nosso querido canal, nesse espaço super aconchegante, né? Sou suspeita em falar, mas é assim que eu percebo esse espaço, o espaço do Conexão Reconvexo, que é um local de diálogos sobre os desafios encontrados pela pessoa com deficiência, sobretudo a deficiência visual, que é o foco do Instituto Reconvexo, né? E recortando ainda mais a questão da deficiência visual, é a deficiência visual ou a baixa visão provocada pela neuropatia óptica hereditária de Leber, que é uma doença rara, a Lyon, e que nós estamos, inclusive, às vias de fazer a 4ª conferência sobre o tema dessa doença rara, e já deixo aqui para vocês a informação de que na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo, vocês terão o link de inscrição. O evento será dia 30 de julho, a partir das 9 da manhã, no Hospital das Clínicas, no anfiteatro da oftalmologia, mas é necessário se inscrever para participar, porque com a inscrição será liberado o acesso às catracas do hospital. E essa entrada do Hospital das Clínicas, que é um complexo muito grande, então vale lembrar que a entrada está na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 255, no prédio central. Nós estamos aqui na tela com a Fernanda Lloyd, com o Alexandre Brau. Eu sou Valéria Silvestre, eu falo de São Paulo. Muito boa noite mais uma vez, e a saudação de Fernanda e Alexandre para vocês. Olá, boa noite. Como a Valéria já disse, eu sou a Fernanda, eu sou afetada Lyon, e é um prazer participar mais uma vez de um bate-papo tão gostoso com a Valéria, com o Alexandre e com o pessoal que interage com a gente no chat. Logo a luz volta aqui. Efeitos especiais. Verdade. Boa noite, então, para vocês e para todos que nos acompanham. Opa, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui batendo um papo com a Fernanda e a Valéria e falar sobre temas específicos que são bem relevantes no nosso cotidiano. É isso aí. E hoje o nosso tema é um tema bastante delicado e muito caro e muito especial para todos nós, né? E todas nós. E nós vamos hoje falar dessa situação que chama-se saúde emocional. Então, a live de hoje nós temos a oportunidade de discutir sobre os efeitos psicológicos e emocionais de se conviver com uma doença como a Lyon, né, mas com a sua consequência, que é a subvisão, a visão subnormal ou a perda de visão total. Agora, nós já identificamos várias vezes aqui no nosso canal, com os entrevistados e as entrevistadas, que o problema maior é lidar numa sociedade que não adaptou-se efetivamente para a inclusão das pessoas, para o acolhimento das pessoas, para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, para que elas possam ter a sua cidadania plena. E é nesse sentido que nós vamos encaminhando nossa conversa de hoje, de como lidar com tudo isso, né? Nós não somos aqui formados academicamente na área de psicologia, mas nós queremos discutir essas vivências. Eu não sou deficiente visual, mas tenho uma série de questões ao longo da vida, porque viver realmente é um grande desafio. Viver numa sociedade, aqui eu falo de mim, uma sociedade racista, como é o Brasil, né? Uma sociedade que coloca a mulher numa situação de ser subjugada, então traz muitos desafios. Agora, para a pessoa com deficiência, além de todos os problemas que o país e a sociedade apresenta com preconceitos, com exclusões, ainda lidar com tudo isso, mantendo a saúde emocional, a saúde psíquica e enfrentando o desafio de conviver com uma doença rara, e é uma doença que muda a vida das pessoas, né, Fernanda? A gente já teve várias oportunidades de falar aqui sobre esse rompimento de uma vida antes e depois, né? O luto dessa transição, né, da manifestação da neuropatia óptica hereditária de Leber. Mas aí eu digo para você, como que nós podemos levar, Fernanda,
uma discussão qualificada sobre as questões emocionais. Mesmo nós não somos médicos, não somos estudiosos do tema, mas nós queremos trazer para as pessoas que nos assistem esse tema. Aliás, vamos cumprimentar a Fernanda e a Alexandre, a Fabíola, que sempre nos acompanha aqui nas redes e sempre está no chat, e já há algum tempo ela vem pedindo esse tema para a gente bater papo sobre isso. Então, Fabíola, muito obrigada e continue sempre colaborando conosco com boas ideias. Mas vamos lá, uma discussão qualificada sobre o tema. Quais as primeiras observações sua, Fernanda, sobre tudo isso? Olha, é muito amplo quando a gente fala em saúde emocional, porque para as pessoas, de uma maneira geral, não deficientes, esse tema já é amplo e já é delicado, né? É um tema cercado de tabus. A saúde mental, de uma maneira geral, ela é cercada de tabus, né? Mas para as pessoas com deficiência, principalmente essa deficiência adquirida, porque quando você nasce, eu acredito que é diferente, mas ela adquirida, eu fiz até uma anotação aqui, que a pessoa tem que lidar quando adquire a doença. Ela com ela mesma, com as suas crenças, com a sua fé, com o seu íntimo, né? Digamos assim. Tem que lidar com as relações afetivas, com as relações profissionais, com as relações acadêmicas e com as relações sociais, né? Olha as esferas que a pessoa tem que aprender a lidar depois que adquire uma deficiência, né? Seja ela visual ou não. Então, tudo isso mexe muito com as questões emocionais, não só da pessoa, como de quem convive, da família. Então, uma discussão qualificada, eu acredito que parte do princípio da honestidade, né? Com ela mesma e com os outros, e os outros também com ela. Né? Para deixar daquele falso acolhimento, igual muitas vezes acontece com a depressão. Né? É muito bacana a gente falar que apoia, a gente falar que estende a mão, mas no fritar dos ovos nem sempre é assim que ocorre. Eu acho que a honestidade tem que nortear tudo isso. E você, Alexandre? Oi. Ah, tá, porque eu pensava que a Valéria ia perguntar alguma coisa, mas colaborando. Não, isso aqui não é uma entrevista, não. Eu não sei nem por que acaba ficando para mim fazer abertura. Acho que é o vício, né? Que nós três temos nas outros formatos de live. Mas aqui é um bate-papo. É a nossa mesa, isso aqui, de bate-papo. Se a gente for levar em consideração as questões psicológicas, a gente já está vivendo atualmente numa sociedade que as pessoas estão vivendo com depressão, ansiedade e fora outras doenças da mente, né? Devido à pandemia e que envolve várias outras coisas. Isso para as pessoas normais que convivem, de certa forma, com todos os percalços da vida, elas já enfrentam isso. Aí, quando partimos para pessoas que têm algum tipo de deficiência, isso é muito mais complexo, que a gente vai lidar com todas essas questões que atualmente estamos vivendo, e mais com o contexto social de segregação por algumas pessoas, pessoas que não lhe respeitam, às vezes constrangimentos, e por aí vai. Então, a pessoa tem que se conhecer, às vezes tem que procurar uma ajuda. Às vezes ela procura ajuda, o profissional também não está qualificado para atendê-la. E por isso que é algo bem complicado, sabe? É mesmo. Eu estava aqui, a gente vem pensando no tema, né, para chegar até aqui para bater um papo, e aí eu fiquei refletindo, né, sobre o protagonismo da pessoa com deficiência. E no geral, né, para a saúde mental, para a saúde emocional e a saúde psíquica, eu acho que ela acaba envolvendo toda a amplitude de protagonismo, né, que nós temos. E quando esse protagonismo, esse controle, que é uma falsa sensação de controle, ninguém controla a vida, né? A vida, ela está aí para ser vivida, ela vai ter surpresas. Mas essa falta, ou essa redução de protagonismo
quando isso se apresenta para nós, quando nos é roubada essa liberdade de escolha do ir e vir, do fazer o que gosta, né, ou é negado isso, né, de alguma outra forma, ela afeta a autoestima. E essa afetação da autoestima, né, ela pode levar a um problema psíquico mais grave, porque a autoestima ela está ali no alicerce, essa é a minha percepção como uma cidadã brasileira que não estudou com profundidade o tema, né, mas aqui é um bate-papo entre amigos. Então eu fico pensando, essa falta de protagonismo, ela pode levar a baixa autoestima. E eu lembrei, pensando nesse sentido, de algumas entrevistas, que aí eram entrevistas, não eram bate-papo, que nós tivemos aqui, né, das pessoas falando, porque quando eu saio e eu tenho uma pessoa que me apoia, né, algumas usam até a expressão cuidador, mas vou chamar de me apoia, né? Tem a pessoa que me apoia, a gente chega num restaurante, por exemplo, e não me entregam nem o cardápio, ou não comentam comigo o que eu gostaria de comer ou de beber, falam com a pessoa que está me acompanhando, né? E isso me fere, né? Vou falar na primeira pessoa, parafraseando as entrevistadas. Isso me fere muito, isso me constrange, porque eu sei escolher o que eu quero comer, né? Eu sei escolher se eu quero aquela mesa mais perto da janela com sol ou não, e isso me é negado. Ou seja, o protagonismo num ato simples de entrar num restaurante e escolher como vai se alimentar é retirado da pessoa. Então a pessoa acaba ficando com a autoestima, isso sendo repetidamente um acontecimento repetitivo, isso pode abalar a autoestima, né? E aí como resgatar tudo isso, né? Como prevalecer diante de uma sociedade que não reconhece que a pessoa com deficiência é um ser pensante, Fernanda e Alexandre. Ai, meu Deus, isso não é uma entrevista, gente. Essas horas é forma de rodinha, vai primeiro para a Fernanda. Está fechado seu microfone, Fernanda. Seu microfone. Fernanda, seu microfone está fechado. Quando vocês fecham o microfone, eu não consigo abrir, mesmo sendo a hoster aqui. Eu fechei porque os barulhinhos aqui externos. Mas essa questão da autoestima, ela é delicada porque tem os outros, né? Os outros também fazem parte disso, também tem influência nisso. É claro, a maneira como os outros nos tratam, isso influencia bastante, mas também influencia a forma como a gente se vê, né? A forma como nós nos vemos. Porque a partir do momento que a gente vai mudando a forma como a gente se vê, a opinião do outro passa a não ser tão importante nesse sentido, né? Então, eu acho que a terapia é fundamental, a terapia e o autoconhecimento, como o Alexandre falou, a gente se conhecer e fazer uma terapia. Quando eu digo terapia, é alguém lembrando, pode ser, às vezes, até não precisa nem ser um psicólogo, mas um amigo, alguém pode fazer esse papel nessa questão específica, né? Não estou falando que um profissional não ajude ou é dispensável, claro que não, mas nessas questões específicas para ir ajudando a pessoa. Porque mesmo quem faz terapia, muitas vezes se esquece de algumas coisas. Por exemplo, a hora que a gente começa, mas será que fulano isso, fulano aquilo outro, mas será que achou isso, que achou aquele outro, tal... Sabe, precisa às vezes de alguém para falar, acorda, o que fulano tem a ver, o que isso está mudando no seu dia, olha o tempo que você está perdendo, o esforço mental que você está perdendo nessa questão que não diz tanto respeito a você. Então, a pessoa também tem que ter uma segurança muito grande a respeito disso. Não só esperar dos outros, mas para quem está em volta, também é muito importante esse papel de dar o empoderamento, de tratar com igualdade, de muitas vezes oferecer uma ajuda quando vê que a pessoa está meio perdida ali, e às vezes até para falar com um terceiro que chega ali, né? Não, pode perguntar para ela. Então, o que ela vai querer? Fernanda, e aí, o que você vai querer? Né? Assim, já é uma maneira sutil de mostrar, olha, ele pode participar também. Mas a autoestima, ela está muito ligada a gente mesmo, a nós com nós mesmos, né? Isso é muito importante reforçar.
E o interessante é que, fazer uma analogia aqui, a gente é um pouquinho parecido como uma forma de um HD, sabe? Se a gente não for... a gente vai acumulando, mas tem muitas vezes que a gente tem que dispersar isso, tirar esse sentimento que está dentro da gente, conversar com alguém de nossa confiança, para que diminua esse fardo. Então, dessa forma que a gente pode se ajudar a si mesmo e também se conhecer a si mesmo. E também é aquele princípio que chega em determinados momentos da vida que, se a gente não se conhecer, a gente não é capaz de pedir ajuda ou reconhecer que tem algum tipo de problema. Essa posição de se reconhecer precisando de ajuda é uma coisa incrível mesmo, né? Porque, isso falando de forma geral, a gente vai levando a vida, às vezes, no automático, e não vai percebendo. Assim como uma pessoa que não se alimenta corretamente, e vai chegar um momento que o corpo dela vai sentir, né? Uma pessoa que não se alimenta emocionalmente de forma correta, não se alimenta espiritualmente. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de bastante oração, né? Que eu encontrei a solução para a depressão que eu vivi durante muito tempo através das orações, da meditação, né? De me recolher por dia, um determinado período do dia, realmente para parar, orar, refletir, pensar sobre a vida, né? Colocar no papel, voltei a escrever sobre os meus sentimentos, meus pensamentos, né? E isso foi me dando bastante resultado. Então, eu fui... Até outro dia conversávamos, né, Alexandre, sobre a malhação, né? A gente malha para o corpo ficar forte, e às vezes nós não malhamos, não treinamos a nosso espírito e a nossa alma para que ela fique forte, nas abordagens que nós vamos ter na vida. E aí somos algo muito fácil, né? Ficamos muito expostos, qualquer pessoa, qualquer fala, qualquer situação contrária nos coloca nessa situação de vulnerabilidade que pode mexer com a pessoa de tal maneira que ela pode paralisar uma vida, se ela não estiver emocionalmente forte para enfrentar essas invisibilizações, né, para enfrentar os preconceitos, enfrentar essas exclusões. Nós tivemos aqui já algumas pessoas que se formaram na faculdade e passaram por salas de aulas bastante tóxicas, lidaram com professores muito tóxicos, mas elas foram focadas, elas exercitaram sua saúde emocional no extremo, com total habilidade, e chegaram no final de seus cursos, né, sendo pessoas com baixa visão ou pessoas cegas, se formaram. E é desse lugar que a gente está falando, de ter foco, ter disciplina, isso, ter disciplina para se empoderar todos os dias, né? Porque realmente é um trabalho mesmo. Deixa eu ver o microfone aqui, está aberto. Realmente esse é um trabalho. Você fortalecer a mente, você fazer esses exercícios diários, né? O exercício do eu tenho valor, eu sou uma pessoa assim, assim, assado. O outro não me faz mal, né? Eu me sinto de acordo com aquilo que eu me dei. Vamos lá, organizando. Eu me sinto, com o comentário do outro, aquilo que eu deixo me sentir, né? Eu posso ouvir aquilo e falar, não, isso não tem valor, é um pensamento dele, não é um pensamento meu, ou eu posso tomar o pensamento do outro como uma verdade absoluta. E tem como a gente exercitar o dizer não, né? Isso é muito falado, o dizer não aos outros, o dizer não a uma ideia, a algo que você não queira, isso também é exercício. Né? E um exercício assim que eu acho bem interessante é a questão do... A pessoa pode estar num mau dia, né? Para a gente não pegar tudo para a gente, a pessoa pode estar num mau dia. Pronto, acabou, passou. Né? Mas assim, a Valéria fala a questão de Deus, né? Eu também considero que eu tenho bastante fé, né? Porque muitas vezes quando a coisa é colocada à prova, que a gente vê mesmo quanto tem de fé. Mas o ouvido mais próximo da minha boca é o meu.
Então, tudo aquilo que eu falo tem serventia primeiro para mim. Não é porque eu estou falando disso que eu sei que eu uso, né? Isso eu vejo que para a maioria das pessoas. Muitas vezes a gente sabe as coisas que devem ser feitas, mas a gente não faz. Não se coloca como prioridade, igual a Valéria falou. Eu vou pegar um tempo do meu dia para um benefício próprio, uma coisa para mim, para o meu bem-estar. E isso faz toda a diferença. Também, às vezes, também, quando a pessoa fica assim, meio depressiva, varia também que é o ambiente e a química do corpo. Quando a pessoa está extremamente ou estressada ou teve um mau dia, o corpo produz uma quantidade muito alta de cortisol, e que isso proporciona em longo prazo a depressão. E, no caso, quando a pessoa pratica exercícios físicos, faz coisas que ela gosta, aí faz a liberação da... Caraca, esqueci o outro hormônio. Mas já eu lembro. Endorfina? É endorfina? Não. É o hormônio do... Serotonina. Serotonina, é o hormônio do prazer. Isso. É isso então mesmo. é isso, tipo, independente do que façamos, a gente tem que guardar um tempo para fazer o que a gente gosta, sabe? E não fazer o que os outros sugerem para a gente. É aí que entra de forma muito, muito forte o problema de se isolar. Porque a pessoa que se isola do mundo, né, que não sai mais na rua para tomar um sol, que também não cava essa sua autonomia, né, que de repente aceita o preconceito e o estigma que está posto à pessoa com deficiência e ela para a sua vida, isso é uma espécie de bola de neve de problemas, né, que vai somando, ela vai perdendo essa habilidade de lidar com a sociedade, inclusive, cada vez que nós lidamos com a sociedade, além de aprendermos com ela, nós também estamos ensinando a sociedade. Então, é extremamente importante as relações, e aqui eu percebo muito nos grupos que foram formados e organizados, tanto pelo Leon Brasil, quanto pelo Instituto Reconvexo, e eu pude ver nesses 5 anos pessoas chegando bastante cabisbaixas, né, chegando porque alguém falou do link, alguém colocou no grupo e chamou a atenção, vamos lá, faz parte. Às vezes as famílias começaram primeiro, para depois vir a pessoa afetada, e hoje a gente vê potências, assim, assuntos, pessoas que riem, que se divertem, pessoas que viajam, pessoas que voltaram a estudar, né, pessoas que encontraram seus pares nessa luta, né? E aí a fluência, inclusive, da compreensão das dores, porque, gente, não é porque a gente está falando que tem que ser positivo que você vai conseguir ser o tempo todo. E não tem, assim, e está tudo bem não conseguir ser em algum momento, mas o não conseguir ser em algum momento tem que ser um alerta para não, eu não mereço estar nesse lugar de situação de ser uma pessoa de cabisbaixa. Eu sou uma pessoa capaz que perdeu a visão. E toda a capacidade que está, né, no gestual, no comportamento, no intelecto, eu vou anular tudo isso porque perdi a visão? Não, a vida continua, e o grupo ele é fantástico, porque ele nos mostra isso o tempo todo, né? Não é alguém contando, a gente está percebendo isso, a gente convive com essas pessoas que abraçam a sua saúde emocional como algo de muito valor, e ali ela começa a trabalhar a sua saúde psíquica. Por isso também é importante a pessoa se expor, que a gente não vai só encontrar pessoas ruins nesse mundo. Quando a gente anda por aí, a gente encontra muita coisa. E dentre muitas coisas, tem muitas pessoas boas que depois de um tempo faz até amizade com a gente também. E o que é bem interessante.
E o se expor é muito, muito legal você falar isso. Algumas pessoas já tinham perguntado, inclusive, por que a gente não trouxe, né, esse tema, por que esse tema não acontece tanto no canal, porque realmente nós temos muita dificuldade de conseguir convidados e convidadas para falar. Porque nós somos por quê, né? É minha percepção. Essa sociedade do estar tudo bem, ela é tão solidificada em torno de nós que admitir que não está tudo bem parece um fim de mundo, né? E parece, então, aí fica todo mundo fazendo que está tudo bem, e não está bem. Nós estamos agora numa pandemia que não acabou, né? Nós estamos vivendo várias falências, financeira, econômica, emocional, rompimentos por essa fragmentação que o Brasil está vivendo politicamente. Então, a gente tem rompimentos de laços de amizade, de família, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não estar tudo bem é extremamente compreensível. E falar disso é mais do que provado pela ciência, que alivia, que fortalece quem escuta e alivia quem fala. Então, é extremamente importante. Não vamos escancarar a vida e fazer, né, desses encontros, falando aqui de nós fazemos os convites, desses encontros, uma exposição vexatória da pessoa. Não é isso. Nós convidamos as pessoas para falar até de como elas conseguiram sair de tudo isso, porque é um mergulho, e todo mergulho volta-se para a superfície. A Fernanda ficou no escuro de novo, a luz dela acabou. Cuiabá, liga a chave aí, Cuiabá. Esse Cuiabá é o problema. Tá faltando luz elétrica. Luz, não, é o problema da luz minha mesmo. Está falhando, então é a minha luz que está falhando. Mas já ela volta. Não adianta, se eu desligar, ela vai piorar, eu acredito. Não mexa. Está ótimo, a gente consegue. Dá para me ver aqui ainda. Isso. Na verdade, a nossa turma aqui, o importante é o som da nossa voz, né? Nós temos aqui no momento pessoas que estão acompanhando no chat, que são deficientes visuais, então por isso, inclusive, a gente vem fazendo um treino, gente, estamos aprendendo a falar mais pausadamente, né? A tentar falar, não sobrepor um ao outro, porque fica muito confuso, né, para a pessoa acompanhar sem o visual, né? Então a gente está tentando ser um pouco assim, mais fácil de ser compreendido na ideia que nós queremos transmitir. Mas e como a sociedade, essa sociedade que é a sociedade ilusória, né? Nós estamos com uma sociedade que vive de ilusão o tempo todo. Além de ser uma sociedade de consumo, é uma sociedade que vive de ilusão, de postagens perfeitas, cada um nas suas redes sociais. Todas as vidas são encantadoras quando a gente navega pelas redes sociais, e tem-se essa dificuldade de se expor, de expor a vida real, que o que conseguiria, ao meu ver, conseguiria tratar essa sociedade que está doente nesse momento, se nós tivéssemos mais coragem de nos expor, porque demanda coragem, né? Boa parte desses problemas, assim, de questões psicológicas também vem com a demanda da rede social, as pessoas quererem se comparar com outras, digamos o Instagram, fotos perfeitas, famílias perfeitas, e sempre mostrando o melhor, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas ficam presas nesse mundo. Eu acho interessante, como a Valéria falou, a questão do treinamento, né? As emoções, elas são aquilo que aflora, né? Ela é diferente do sentimento. O sentimento é algo mais duradouro, digamos assim. A emoção é aquele balanço, né? Que vai e vem. E isso, o mental, o intelectual, ele tem uma grande influência no emocional. Às vezes, naquele rompante vem a emoção, mas a gente pode usar o mental, o intelectual, para frear as emoções. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente começa com o intelectual e surge a emoção, né? Então, um está diretamente ligado ao outro. Então, é muito interessante a gente usar o racional também como um regulador das emoções, fazer esse treino, né? Então, assim, o que de fato é meu, o que de fato é do outro? Olha, vamos pensar diferente? Vamos pensar assim,
você não consegue isso, isso e aquilo, mas você consegue isso, isso e aquilo. Olha só, vai demorar um pouquinho mais, mas dá para fazer. Né? Estou dizendo, no caso, uma leitura, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas dá para fazer. Você quer ler um rótulo? Em vez de ir lá e perguntar para alguém, pega ali o celular, vai lá, vê, olha só, você consegue fazer, demora, mas consegue, tá? Imagina, se não conseguisse, pelo menos ainda consegue. Fazer essa conversa, sabe, consigo mesmo, para eu não diria o jogo do contente do livro da Poliana, mas seria mais ou menos isso mesmo, colocar o racional ali, né, para a gente ver, e o 1% melhor. Eu acho que isso tem muito a ver, essa questão de emoção tem muito a ver a gente com a gente mesmo também, e aquele do seja uma pessoa melhor, 1% melhor a cada dia, não fica se comparando com os outros, mas compare-se com você mesmo, o quanto eu já aprendi, o quanto eu estou caminhando, né? Só isso. Antigamente eu sentia 1 hora de raiva, ou eu chorava 1 hora. Hoje eu choro só 10 minutos. Olha só que legal. Uau! Esses exemplos assim para a gente começar a ver o nosso caminho, a nossa evolução. Eu acho que isso tira o fardo das costas, né? E eu também o falar, né? Não falar escancarado, igual a Valéria falou, não escancarado, mas se vitimizando nem nada, mas o simplesmente o falar. E se o outro não souber entender, ok. Você pode não ter se aberto com a pessoa que merecia escutar, mas né, passou também. Isso ninguém vai morrer por isso. Né? Alguma coisa foi deixada nessa relação, né? Teve uma troca nesse caso. A habilidade de administrar as emoções é um treino, né? É um treino. Isso tem que ser feito diariamente e se permitir sentir, né? Como a gente já falou várias vezes aqui nas entrevistas, nos bate-papos, mas se permitir sentir aquilo, a gente não negar aquilo, né? Realmente estou triste, é isso, aquilo, e pronto, agora daqui a pouco eu vou ficar feliz, né? Todo mundo passa por tristeza. O Alexandre falou das redes sociais, as redes sociais, muita gente sabe que as redes sociais têm esse poder nocivo, mas mesmo as pessoas sabendo, elas pegam as redes sociais e ainda se deprimem, né? Então, as redes sociais, elas são muito delicadas mesmo. É complicado, às vezes, deixar de usar, porque às vezes a gente perde o contato com muita gente, mas mesmo para as pessoas mais fortes, mais lindas, mais maravilhosas e mais midiáticas, elas dizem que é difícil lidar com as redes sociais, né? Mas existem estudos científicos já sobre isso, né? As redes sociais e o impacto emocional que elas estão causando nas pessoas. Eu estou aqui no outro computador até procurando uma dessas pesquisas que eu folheei recentemente, que eu achei bastante interessante isso. Tanto quanto é um lugar que as pessoas podem expor as suas raivas, as suas neuras de maneiras malucas, né, enlouquecedoras, agressivas, porque tem essa sensação de que eu tenho poder, eu falo o que eu quiser. Segurança. Eu estou segura, estou seguro, porque eu estou em casa com uma janela aberta para o mundo e posso escrever e falar o que quiser, que não pode, cada vez mais tem uma legislação para isso, né? Porque é uma forma de se relacionar com a sociedade, assim como eu não posso fazer isso pessoalmente e no meio da rua, eu também não posso fazer isso pelas redes sociais. Né? Então, manifestações de todos os tipos acontecem nas redes sociais, mas cada vez mais nós temos leis regulando isso, ajustando isso na sociedade. E, ao mesmo tempo, tem essa preocupação de que o que estão pensando, né, do que eu posto, quantos likes, quantos compartilhamentos, quantas curtidas, né? As pessoas ficam vivendo uma vida que é uma vida paralela, e isso, para a administração das emoções, é extremamente nocivo, é extremamente problemático, né? A pessoa fica extremamente vulnerável para tudo isso. Eu estou ouvindo uma falação, qual microfone que será, hein? É o meu. Aqui em casa está silencioso. Deixa eu mandar um beijo especial, que nós recebemos beijos agora do Mário César Vilhena. Mário, oi, Mário, boa noite. E aí, Mário, boa noite. Você aqui, Mário, vem com a gente. O Mário, para quem não conhece ainda, é o fundador do Instituto Reconvexo. Ele também é uma pessoa afetada pela neuropatia óptica hereditária de Leber, e é uma pessoa que realmente tinha que estar aqui.
porque ele fez desse desafio uma possibilidade de auxiliar o desafio de outras pessoas, né? Ora, veja que nós estamos com o Instituto já há mais de 5 anos e com um grupo muito bem consolidado de pessoas que interagem e que trocam essas experiências que nós estávamos comentando até aqui um momento e vão se fortalecendo emocionalmente nessas convivências, né? É verdade. Nossa, o Mário tem um papel muito importante na vida de muita gente. Muita gente mesmo, com Lyon e sem Lyon. Tirou muita gente da sonífera ilha. Boa. Verdade. Boa comparação. É isso. Obrigada, Mário. Você também é incrível. Ele está dizendo que vocês são incríveis, tá? Valeu, obrigado. Mas, bom, voltando, né, falando das redes sociais, eu acho muito interessante. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa usar o racional para pensar nisso quando se sentir abalado. Primeiro, um exercício que eu faço comigo, quando eu olho assim uma foto legal, alguma coisa, eu penso, nossa, que bacana aquela pessoa fazendo isso. E não é inveja, é uma admiração, e não é inveja, né, gente? Que tudo parece que é inveja, né? Se você acha o outro legal, parece que está invejando aquilo. Mas às vezes você olha e você fala, nossa, olha que bacana, né? Um passeio, uma coisa assim. Aí você respira e pensa, fala assim, olha, quanta coisa bacana eu já fiz, né? Aí eu começo a pensar também essas coisas bacanas, né? E eu penso, e o depois, né? Será que aquela pessoa também não foi ter que fazer umas outras obrigações, umas coisas chatas, né? Esse é o exercício que eu faço. Mas me lembrei de duas imagens, né? Uma era uma propaganda, não me lembro qual propaganda, era uma propaganda que passava na TV, Rede Nacional e tal, de uma pessoa tirando foto de pratos de comida. Ela está numa festa e tal, é uma senhora, ela começa a tirar foto de prato de comida, aí de repente ela olha todo mundo aproveitando e ela deixa o celular na mesa e vai aproveitar também. Esse é um lado da questão. E o outro lado é aquela foto assim linda do prato de comida, tal, bonitinho, e daí a hora que abre a cena, a cozinha inteira tá uma bagunça, a mesa tem panela virada, tem farinha e tal. Então a gente vê só uma pequena porção daquilo. Então, redes sociais é um perigo. Isso tem centenas de estudos, tem muito estudo. Nas próprias redes sociais a gente acha isso, que é uma coisa até incongruente, né? Essa questão, assim, não bate, né? A conta não fecha, essas pessoas que querem que você entre e ficam falando isso, mas porque realmente é para o nosso bem. Por mais que a gente pode até usar as redes sociais, mas tem que ter essa ciência de que aquilo é armado, é um comercial, a maioria das coisas são escolhidas ali. As fotos que vão, as palavras que vão, tudo aquilo é escolhido. Né? É muito difícil aquela pessoa que simplesmente vai e fala ou posta uma foto e está ali, mas mesmo só da pessoa postar uma foto, e isso eu digo todo mundo, a gente espera alguma coisa, querendo ou não, a gente espera alguma coisa. É o contato de um amigo, é um coraçãozinho, é um like, é um compartilhamento. Então, a gente também tem que ter ciência disso, de que se a gente está participando, a gente também tem uma intenção. Cultivar uma vida no mundo cibernético, né, é realmente muito arriscado, porque a pessoa está exposta a formar o seu emocional, né, a comprometer até mesmo seu sentido de vida, né, o seu propósito de vida, porque vive-se uma vida que é virtual, que é perigosíssima, porque ela não existe, e para de viver. E a questão de se desenvolver uma depressão, uma situação de ansiedade, um problema psicológico grave, está colocado isso. Então, quando a gente pensa, né, no sentido da saúde emocional, com o protagonismo da vida, e aqui nós estamos falando da vida da pessoa com deficiência, é extremamente importante olhar para dentro de si e reconhecer os valores que ela tem. Né? E se não tem valores construídos nesse momento, passe a construí-los. Passe a perceber o brilho que você tem, a história, a trajetória e a força, né? Hoje se fala-se muito, a pessoa com deficiência coloca ela numa situação de herói, e tem até movimentos contra isso, né? Não gostam que use a palavra superação, que a pessoa não gosta de ser chamada de referência. Eu não concordo muito com isso, eu vou ser bem sincera para vocês, tá?
porque eu tenho minhas superações e para algumas pessoas eu sirvo de exemplo, sim. As superações que eu tive na minha vida, elas inspiram outras. Então, as superações que uma pessoa com deficiência está vivendo, ela, sem dúvida nenhuma, tem que ser valorizada e inspirar as outras pessoas. Eu acho que não é depreciativo, não é colocá-los como super-heróis. São seres humanos exercitando as suas vidas como seres humanos e não deixando que essas surpresas, né, que o cotidiano vem trazendo através de, muitas vezes, de uma doença que traz alguma limitação física, né, pare a sua vida. E o ponto-chave de nós admirarmos, pessoas que não têm deficiência física, admirar é exatamente isso, porque por muito menos tem pessoas que estão sem problemas físico algum e que pararam suas vidas, né, não progridem, não caminham, não convivem, não mudam relacionamentos, estão com a vida passando dia a dia, e agora a pandemia é um grande alerta, porque a vida acaba, né? Ficou mais do que evidente que é um ciclo, e as pessoas vão desperdiçando as suas vidas, cultivando tristezas, rancores, mágoas, baixa autoestima, e ao invés de procurar sair de tudo isso, né? É muito profundo. É tudo muito, muito profundo essas situações, até porque tem situações que muitas vezes a pessoa com ela mesma, né? Tem que estar bem com ela mesma e ter essas conversas para não se acomodar. Teve uma conversa que nós tivemos, eu não sei se foi semana passada ou na outra, que a gente falava do comodismo, né? Tanto que as outras pessoas impõem aquilo para o deficiente, quanto o próprio deficiente que vai se acomodando, e por isso vai parando, sem que ele perceba. Né? Muitas vezes, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Mas faz isso porque está na zona de conforto, porque se acomodou. Então, a pessoa com deficiência também tem que trabalhar isso. Olha, vamos se arriscar um pouquinho mais? Vamos se arriscar um pouquinho? Vamos tentar fazer uma coisinha diferente? Vamos fazer uma coisinha nova? Né? Porque isso ajuda, tira um pouco da zona do conforto, não deixa o cérebro parar, não deixa o corpo parar, a mente parar, tudo, né? Faz muito bem para tudo. A gente se movimentar de uma maneira ou de outra, aprender uma coisa diferente. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade de movimentação, inclusive de superação mesmo, como a Valéria falou. Eu acho que as pessoas veem a questão da superação, Valéria. Eu também, às vezes, eu penso nisso, eu falo, não é, a superação está em todos, mas é muito usado só como a pessoa deficiente. Eu acho que muitas pessoas refutam a palavra superação porque tem a ver com o super-herói. E daí vai, por exemplo, da vítima ao super-herói. Então, eu entendo também esse lado, mas, por outro lado, não deixa de ser uma superação. Você se adapta e acaba superando uma limitação, uma situação. Então, tem os dois lados da moeda, as duas visões para isso. Na verdade, é isso. Superação é a pessoa superar cada problema que vive durante o dia a dia, fazer novas coisas, entrar em novas relações. Às vezes tem algum tipo de problema em um relacionamento, vai ter que superar aquele relacionamento. É superação, que é superando cada dificuldade que vem. Exato. Mas isso era muito usado só com deficiente, né, Alexandre? Como a Valéria falou, parece que deficiente é herói, né? Da pessoa conseguir viver, ela já está sendo um super-herói, né? Tem muito disso porque, às vezes, a pessoa não consegue, digamos, fazer a pessoa normal, né? Não consegue fazer uma caminhada e tal. Aí, quando vê, tá lá o ceguinho tateando com a bengala dele, aí, caraca, o cara é cego e tá andando por aí, e eu tô aqui. Tá em forma e tal. É mais ou menos essa visão. Autobiografia, Fernanda. É mais ou menos essa visão, sabe? Futuro professor de educação física, logo está retomando os últimos semestres da faculdade e está indo. E, assim, essa palavra superação, ela pode ter caído num uso
num uso popular, num uso que banalizou o valor desta palavra. Porque eu acredito sim, a gente tem que encontrar pessoas que tenham, eu falando a minha percepção, encontrar pessoas sim que sejam referências de superação. A gente está num país que é extremamente difícil, que não tem política pública para atender às necessidades do seu povo de verdade. Nós temos uma série de ações que são extremamente pontuais só para ganhar algo, não para construir uma sociedade melhor. E quando a gente vê que mesmo nesse território, nesse lugar, que é o Brasil, e a pessoa continua vivendo e sorri, e ainda leva mais 2, 3 com ele, com ela, motivando, incentivando, ultrapassando essas barreiras, eu ainda não consegui encontrar uma outra palavra que não seja superação. Sinceramente, não consegui. E por mais que ela tenha sido usada de forma banal, mas ela tem um valor em si. E é esse valor em si que nós discutimos aqui nesse canal, por exemplo, porque nós estamos discutindo o valor de estar numa sociedade que muitas vezes é tóxica e não se intoxicar com ela, pelo contrário, onde essa pessoa que está passando por situações desafiantes, onde ela caminha, ela ainda produz energia positiva, para que outras pessoas se alimentem dessa energia e tenham aí uma revigorada no seu ânimo. Muitas pessoas, às vezes, só precisam ser escutadas, conversar um pouco, ela desabafar para tirar um pouco daquela carga. Essa do só precisar ser escutada, né, Alexandre? Você falou tudo, às vezes não é nem o conselho, né? Tem hora que é tão chato quando a gente só quer falar e vem a pessoa com um monte de conselho, com um monte de coisa, né? A gente só quer falar, reorganizar as ideias. Realmente, você tem toda a razão. Às vezes nos falta uma perguntinha, né? Do que você está precisando, né? Em que posso ajudar? E esse despreparo, que também é um treino. É porque a gente tem uma sociedade que não treina o acolhimento. A gente tem uma sociedade que treina a competição. E aí, quando você se vê abordado por uma necessidade de acolher um amigo, uma amiga, às vezes não sabe fazer. Porque foi criada para competir, para estar numa sociedade que compete o tempo todo, ao invés de ser uma sociedade construída com valores para a colaboração, para o apoio, para o acolhimento. Então, esse treinamento também tem que ser feito. Treinar o ouvido para escutar, treinar se calar algum momento e deixar esse espaço, dar esse protagonismo para quem está precisando desabafar, para quem está precisando se reencontrar, porque cada um vai acabar se reencontrando sozinho e sozinha, né? Isso depende, realmente é um motor que está dentro de cada um de nós, e ele vai ter que ser ativado, mas às vezes saber onde é que está essa chave, ela vai aparecer, onde está essa chave da fala, da troca, né? Do acolhimento de alguém que no momento escutou, e às vezes faz até uma pergunta, não é nem uma resposta ou um conselho, mas faz uma pergunta tão importante para quem está desabafando, que é essa chave de solução, ou de pelo menos para ligar essa solução, para ligar esse motor, ela pode aparecer, né? Eu sou suspeita para falar a respeito disso, porque eu gosto muito de conversar, né? E nessa de gostar muito de conversar, isso é complicado porque a pessoa tem que saber dosar um pouco o quanto fala e o quanto escuta, né? E como jornalista, eu fui aprendendo que o escutar, a gente pode ter muita coisa boa para aprender. E o escutar de todos, né? Quando a gente começa a ir para a rua, começa a fazer entrevista e tudo, tem tanta gente que às vezes a gente não dá nada por aquela pessoa, seja pela condição social, seja pela profissão, seja pelo desinteresse mesmo de cruzar alguém num ponto de ônibus, em uma situação banal, e aquela pessoa não nos dizer respeito de nada, mas o simples fato, muitas vezes, oi, bom dia, não sei o quê, você vai conversando uma coisa boba, aquela pessoa te dá uma lição tão bacana, aquela pessoa fala uma coisa tão sábia, né, que isso traz tanta
tanta sabedoria, né? Eu acho, traz experiências tão boas, tão marcantes. Eu acho que a palavra é marcantes, que basta a gente estar aberto para isso e saber observar, saber absorver mesmo, observar e absorver aquilo que a gente escuta, que a gente vivencia com as outras pessoas. Isso é muito importante, muito importante. É humildade, não só de estar disposto a falar, como de ouvir também os outros. Realmente, quando eu saio assim, eu fico olhando e parando assim para escutar, né, para saber as histórias das outras pessoas. É bem interessante. A gente sempre pega muita coisa legal, sabe? A nossa habilidade é essa, aprender com as experiências, né? As experiências das outras pessoas também, ela pode ser uma grande escola. Isso acaba entrando um pouco naquilo que você estava falando da cooperação, né, entre uns e outros, né? Isso, para mim, anda muito junto, que tem a ver com a humildade, né? O não julgamento, da gente conseguir ouvir as outras pessoas, muitas vezes só prestar atenção, às vezes não é nem com a gente, né, Alexandre? Ouvir numa conversa não é com a gente, mas a gente escuta ali, não ter o preconceito, o julgamento, de estar aberto para ouvir o que todas as pessoas falam. Isso é muito interessante, é muito válido. E o que a Valéria falou também, o de cooperar. Na nossa sociedade, as pessoas que cooperam, elas são vistas como bonzinhos, mas bonzinhos no sentido pejorativo, de que pode pisar, ele é bonzinho mesmo. Ai, olha lá como ele é bobinho. Então, acho que isso também entra muito a ver. Você coopera com uma pessoa, você está sendo bonzinho. Você quer estender a mão para alguém e você é bobo, as pessoas podem te usar. Né? Ou você dá bola para todo mundo. Então, assim, tem essa questão muito... mesmo, que geralmente as pessoas querem se aproveitar. Digamos assim, você vai, ajuda e tal, aí quando vê, a pessoa já está ali fazendo de besta. Aí quando você vê, é isso? Tchau. Isso é autoestima, né? A pessoa tem uma autoestima, ela percebe isso e ela tem a noção de que ela é melhor do que aquilo que está sendo oferecido e vai embora. O problema é quando a pessoa não tem uma autoestima consolidada e ela continua. E aí a gente entraria até nos relacionamentos tóxicos. Quantas pessoas estão presas em relacionamentos tóxicos? Tem um canal de uma moça que é deficiente visual que ela fala muito isso, que quando ela não tinha autoestima, ela namorava qualquer pessoa, ela aceitava qualquer situação, porque pensava, quem que vai querer namorar uma mulher cega? Né? Uma mulher incrível ela é, né? E ela não se via como incrível como é, uma mulher formada, uma mulher viajada, uma mulher elegante. Não, ela só via a questão dela não enxergar e dava graças a Deus se alguém se interessasse por ela, e não é por aí. Né? A gente tem algo, todas as pessoas têm algo especial e que só vai ser exposto o que você tem de especial quando você se perceber enquanto ser humano especial, capaz, habilidoso, construtivo, um ser humano construtivo, uma pessoa que tem relacionamentos qualificados, né, saudáveis, uma pessoa que tem vivência a compartilhar. Então, a autoestima ela acaba estando na base mesmo do sentido da saúde emocional, porque com a saúde emocional a gente vai conseguir reconhecer as nossas emoções, perceber os pensamentos que temos sobre nós e sobre os outros, construir valores, entender como as circunstâncias e os contextos influenciam os nossos comportamentos, e isso é uma construção de sabedoria, e a sabedoria de viver, que vai poder, com certeza, proteger essa pessoa para que ela não se abata com os desafios que a vida vai lhe apresentar, porque vai apresentar. Para cada pessoa tem um nível a ser apresentado, mas que todos e todas passam por desafios marcantes na vida, senão a gente não cresceria como ser humano. Aí é que entra também a habilidade de dizer não, né? Para não ficar, reconhecer quando a gente está sendo, qualquer pessoa, estiver sendo ali abusada de alguma forma,
sendo feito de besta, como o Alexandre disse, e dizer não, né? Reconhecer, olha, não, agora eu não quero isso, agora eu não quero aquilo. Ou então você está conversando, ai, licença, fulano, eu estou meio cansado, eu vou entrar agora. Nenhuma conversa, a gente não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, né? E nem por isso, não é só porque você está falando não, que você está perdendo amizade com a pessoa, que você não quer ver a pessoa nunca mais. E se a pessoa levar dessa forma e você tentar conversar e a pessoa continuar levando dessa forma, ok, beleza, tchau, então, né? Então, não era para ser, né? Não era para ser, né? Então, a gente tem que tomar mesmo essas rédeas, né? Tomar as rédeas da situação e se colocar, independente de qualquer outra coisa. Até porque ninguém é 100% normal, né? Se não tem as deficiências... O que é ser normal, né? Exato, o que é ser normal? Se não é uma deficiente física, é alguma outra dificuldade, alguma dificuldade que todo mundo tem, ou que as pessoas que esconde, né? Quanta gente que esconde ali as suas dificuldades, né? As suas fraquezas, eu não chamaria de fraquezas, mas as suas fraquezas, né? na falta de... Vamos dizer os seus pontos a ser trabalhado, né? Os pontos a ser trabalhados, então, assim, todo mundo tem as suas, né? Quanta gente esconde. Tentar levar isso da forma mais natural, mais leve possível e se respeitando, né? Tendo esse autorrespeito. Não é fácil conquistar isso, mas é fundamental para viver bem, né? Para conservar a sanidade. Eu estou vendo o Cristiano Eduardo aqui. Uhum. Boa noite, Cristiano, aqui de Cuiabá. Gratidão por você estar ao vizinho. Esse tempinho aqui. Cristiano, vizinho, cara, vem para a nossa live, vizinho. Pois é, Cristiano, eu não o conheço, apesar dele morar aqui na mesma cidade, próximo a mim, mas eu sei que ele é um cara fantástico, que superou muita coisa, que tem um emprego muito bacana, né, muito bem sucedido, tem uma família, tem 2 filhas, né, assim, é um exemplo. Às vezes a palavra superação é ruim, mas é um exemplo. Para quem não o conhece, o Cristiano também é uma pessoa afetada pela Lyon, pela neuropatia óptica hereditária de Leber, e pelo menos nas segundas-feiras à noite, nos nossos encontros, né, de Abraço Lyon, o Cristiano está sempre presente ali, com boas observações. Já foi convidado várias vezes, tá, para bater papo com a gente, inclusive sobre TI. Então, o convite está feito aqui no ar, ao vivo. Não pode fugir, hein, Cristiano? Te mandou um recado, Fernanda. Vamos nos encontrar em breve. Por falar em encontro, hoje faltam 30 dias para a nossa 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2022. Lembrem-se de fazer a inscrição. Na descrição desse vídeo está lá no finalzinho das observações da descrição, tem um campo que está o local de fazer a inscrição. Então, é só clicar ali e você já vai migrar automaticamente para o formulário de inscrição, coloca lá os seus dados. Se precisar de ajuda, nós estamos com os grupos abertos, fazemos a maior assim, questão de ajudar no preenchimento, é só chamar a gente pelas redes sociais que a gente faz parte aí também dessa inscrição, de ajudar a fazer a inscrição. E vocês também podem colaborar com a realização da conferência, né? A conferência ela é realizada totalmente por pessoas voluntárias. Nós estamos organizando a arrecadação para a filmagem da conferência, para oferecer um café da manhã quando as pessoas chegarem na conferência. Então, você pode colaborar também, sendo voluntário, é muito bom, voluntário, é muito bem-vindo, mas também pode colaborar financeiramente através do Pix. E o Pix é mavilena@hotmail.com, está aqui na tela. Esse Pix foi aberto exclusivamente para a conferência. Então, a única transação que será feita ali será para custear o que nós teremos com a conferência. Então, vou repetir aqui, o Pix é M de Maria, né? mavilena@hotmail.com. Você pode participar também colaborando financeiramente. Todo minúsculo? Tudo minúsculo, exatamente, tudo minúsculo, muito bem lembrado. E agora nós estamos nos encaminhando para o final, né, gente? E nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso, muito sincero, muito aberto.
Esperamos que quem nos escutou hoje possa receber com carinho o que nós trocamos aqui de experiências, de informações, de sentimentos, e possa se motivar também a fazer o mesmo, a participar, a falar de si, porque falar de si é um exercício muito especial para se fortalecer, porque às vezes a gente não escuta sobre nós mesmos, né? Nós temos que falar sobre nós mesmos, e nos escutar falando das nossas potências, e esses reconhecimentos são extremamente importantes. E para você que ficou curioso e curiosa, como que eu poderia ajudar no meu dia a dia a pessoa com quem eu convivo que tem uma deficiência visual, é uma pessoa com deficiência, como que eu posso ajudar a sua saúde emocional? Primeiro ponto, né, nos estudos que eu fui fazendo rapidamente para a gente chegar aqui nessa live, é respeitar o protagonismo da pessoa com deficiência, respeite o protagonismo dela, ouça essa pessoa, consulte essa pessoa, solicite a opinião dessa pessoa, demonstre para ela o quanto ela participa também da sua vida, o quanto ela participa também das decisões, das escolhas da família, né? O quanto ela pode estar inserido, por exemplo, nas decisões do seu próprio bairro, né? Estimule a sua participação sociopolítica. Todos nós temos o que levar e contribuir. O segundo ponto que eu destaco é pergunte se a pessoa precisa de ajuda e em que ela precisa ser ajudada. Porque às vezes nós observamos alguém e nós fazemos a conta, né? Ela precisa de ajuda aqui, e não era ali. Eu vou até parafrasear uma entrevista que eu vi há um tempo atrás de um cirurgião plástico, que uma grande vergonha que ele passou foi que chegou uma cliente no lugar, né, no consultório dele, e ele olhou para ela e falou: já sei, você quer fazer a cirurgia de nariz, porque ela tinha um nariz que era totalmente desproporcional para o rosto dela, na visão dele, de cirurgião plástico. Ela falou: não tem nada de errado com o meu nariz, eu quero fazer cirurgia em outra situação, né? Então, e aí ele falou, com essa vergonha de recém-formado, eu aprendi nunca mais colocar para a pessoa o que ela tem que fazer, porque o que incomoda a ela é o que tem que ser tratado, não o que incomoda a mim como cirurgião, quando eu olho para ela. E eu sempre, né, depois dessa entrevista, eu fico pensando que isso a gente faz muito na vida, né, de já colocar ali uma chancela, fulano precisa de ajuda nesse sentido, e muitas vezes esse sentido é o melhor que ele tem, né, ele está precisando em outro. E o último ponto é: não ignore a pessoa com deficiência. Faça com que ela participe do local onde ela está, faça com que ela seja incluída em outras oportunidades, faça com que ela se sinta parte de uma sociedade. Então, esses são os 3 pontos que me perguntaram aqui a opinião no chat, o que eu considerei, né, depois desses estudos, essas leituras, o que seria interessante são esses 3 pontos. E aqui eu deixo a minha fala fechada, e para a Fernanda e para o Alexandre fazerem também suas finalizações. Olha, eu vou falar antes que eu esqueça, Alexandre. Com licença. Tem uma pessoa que eu sigo, ela trabalha com educação parental, né? E numa palestra que ela faz sobre crianças, ela fala assim, é muito interessante: não trate o outro como você gostaria de ser tratado, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, é isso mesmo, eu pergunte, né? Vamos colocar ali 2 situações, um homem e uma mulher, né? Muitas vezes, no desentendimento, o que é natural do homem é virar as costas e sair. Então, se ele, para se acalmar, né, geralmente é um perfil geral, né, não é um preconceito. Geralmente o homem, não é verdade, Alexandre? O homem que ele está meio bravo, ele quer sair, ele quer se acalmar quieto. Porque se ele ficar, não é coisa boa. Pois é, o homem não é muito do diálogo, né? E a mulher já não, a mulher já é mais do diálogo, já é mais do abraço e tal. Então, se o homem virar as costas e sair, é como ele gostaria de ser tratado. Mas, geralmente, se ele tiver com uma mulher, como a mulher gostaria de ser tratado? Com acolhimento, é dar um abraço, é acolher, né? Seja para falar assim, simplesmente abraçar e falar, pode chorar, ou não falar nada, né? Mas é só um exemplo para dizer como, muitas vezes, como a gente gostaria de ser tratado, não é como o outro gostaria. Então, pode ficar isso, pergunte, né? Não ter medo. Vamos ver, então, eu também anotei. E respeite as diferenças, né?
com respeito às diferenças, o saber dizer não, eu acho que isso preserva muito a nossa saúde mental, ajuda muito qualquer pessoa, independente de deficiência, sem migalhas, é eu não receber migalhas, é não cair em relacionamento abusivo, não, eu não vou receber, não, eu não quero dormir, eu não quero isso, eu não quero aquilo, então eu não sou obrigada a receber aquilo. Se ele só tem aquilo e eu me sinto mal com aquilo, então faça aquilo que se sente bem, não fique recebendo migalhas, né? E outra coisa também é a troca de carreira, né? Essa questão, assim, da autoestima, a questão profissional, muitas vezes a profissão, a vida acadêmica, a vida profissional, isso pega muito pela convivência com as outras pessoas, pela dificuldade do emprego, pela dificuldade da informação mesmo em si, nos estudos acadêmicos. Hoje em dia, dificilmente, não se vê mais aquilo de você ter que escolher uma profissão para o resto da vida, você ter que formar a carreira e se aposentar com aquilo. Então, trocar de carreira, trocar de profissão, não está bem naquilo, vai, faz aquilo que você sempre sonhou, faz aquilo que você quer fazer, e vai embora, e vai mudando, e vai vivendo nessa dinâmica, para que as coisas fiquem da melhor maneira possível para você, no caso, para nós, né? Independente de deficiência. Eu acho que isso que eu estou falando independe muito. Independe. Mas, principalmente para quem tem deficiência, eu acho que a gente tem que viver nesse movimento para que as coisas melhorem para nós, né? Viver com leveza, porque tantas coisas já ficam tão mais lentas, tão mais pesadas, que o que a gente tem que fazer é tirar esse fardo mesmo e se cercar daquilo que nos faz bem, né? E obrigar, porque o Alexandre, eu lembrei dele em um dos momentos, né? Da disciplina, quando eu estava falando da disciplina, o Alexandre, ele tem uma transição corporal, ele falou que ele não era assim, ele já foi magricelo, né, e hoje está então teve que ter muita disciplina para isso, ele teve que ter disciplina, ele teve que perseverar, né? Então nada vem sem o esforço, sem a disciplina, sem o trabalho. Então, se a gente conseguir ser 1% melhor a cada dia, já é uma grande coisa. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Final do ano, 1% a cada dia, final do ano fez muito, né? Mudou muito enquanto ser humano. É ótimo. Olha só, né? E assim eu encerro a minha participação, falando bastante. Obrigada, querida. Te amo, você é demais. Alexandre, você hoje encerra a live e já convida para a semana que vem, tá bom? Geralmente eu sempre sou o último. Realmente é isso. Se você quiser se comparar com alguém, se compare com você mesmo, que não tem pessoa melhor para você se comparar. Então, você vendo o que errou, você vai melhorar em si os problemas que você tem dentro de si. E, como a Fernanda já falou, essa questão do saber falar não, saber se portar, saber também ter uma personalidade mais incisiva nas horas que há necessidade. E então, também já vou encerrar minha fala. Semana que vem a gente está por aqui. Com o tempo, a gente vai se acostumando com esse bate-papo, que é um pouquinho... quando a gente não tem muito costume em falar, é um pouquinho difícil falar com a câmera, mas eu agradeço a todos, a Valéria, a Fernanda, ao Instituto, e lembrando que vai ter a nossa conferência, quem puder colaborar, colabore, de qualquer forma, divulgando, financeiramente, e é isso, uma boa noite para todos. Falou, gente, tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau, até semana que vem. Obrigada.